Vamos lá, a gente vai falar agora um pouco sobre coordenadas polares, tá? E as aplicações das coordenadas polares em física. As coordenadas polares, elas são R e φ, tá? Onde R é um raio e φ é o ângulo que esse raio faz com a horizontal. Para um caso de bidimensional, na maioria das vezes, o uso dessas duas coordenadas facilita muito nossa vida, tá? Diferente das coordenadas cartesianas, aqui, coordenadas cartesianas, que são x, y. Para trabalhar com essas coordenadas, eu vou montar aqui um plano cartesiano, para exemplificar como é que elas agem. Aqui é y e x, tá? E eu vou pegar aqui um certo ponto P, que ele está numa posição aí P, dado pelo vetor posição R, tá ok? Que faz um ângulo φ com a horizontal, tá? Essa posição em termos cartesianos, ela é representada em termos dos vetores unitários x, aqui o vetor unitário x chapéu, e y chapéu, tá? Eles compõem as bases ortonormais do plano cartesiano. Então, qualquer vetor pode ser escrito dessa forma. Sua componente x na direção x chapéu, mais sua componente y na direção y chapéu, tá? E a gente sabe que essa componente x aqui é exatamente a projeção do vetor r na direção x, tá? Esse cara aqui é o que a gente chama de Rx. Isso daqui, utilizando geometria básica, é R cosseno, né? Então, ó, R vai ser R cosseno de φ na direção x e o Ry é a projeção de R no eixo y, que a gente chama de Ry, tá? E no caso vai ser R seno, então vai ser R vezes seno de φ na direção y. Qualquer vetor, tá? Pode ser escrito dessa forma no plano cartesiano. Agora, em termos de coordenadas polares. Primeiro, antes de colocar as coordenadas polares, a gente tem que mostrar os dois vetores unitários que compõem ela. Os vetores unitários são R chapéu e φ chapéu, tá? Eles também correspondem a uma base ortonormal, ou seja, eles são perpendiculares entre si e são unitários, tá ok? Olha como fica fácil eu representar o vetor R em termos do vetor unitário R chapéu. Como o vetor unitário R chapéu ele está na mesma direção de R, então o vetor R vai ser simplesmente a sua magnitude vezes o vetor R chapéu. Bem simples, né? Olha a reduzida que deu. Tá ok? Qual é a desvantagem do uso desses novos versores, né? É porque diferente do x chapéu e do y chapéu, o φ chapéu e o R chapéu, eles mudam dependendo da posição em que eu esteja marcando aí o meu vetor R. Por exemplo, se eu diminuir aqui um pouco o ângulo, mudar um pouco a posição, o meu vetor R chapéu, ele já não aponta na mesma direção. E o meu vetor φ chapéu segue ele. Então eu vou ter uma nova posição, novos vetores unitários, tá? E o que a gente vai fazer aqui é estudar esses vetores unitários na forma que eles variam com o tempo, que é muito útil em física, tá ok? Para fazer isso, eu vou escrevê-los em forma cartesiana. Eu vou pegar aqui um plano cartesiano, tá? Desenhar aqui um plano cartesiano e colocar os meus vetores unitários polares, tá? Aqui plano cartesiano, y e x, e pegando os meus vetores da forma que está aqui em cima, ó, do jeito que eles estão aqui elencados, nós colocando eles na origem, vai ficar da seguinte forma. Aqui é o vetor R chapéu, e aqui é o vetor φ chapéu, tá? Esse aqui é o ângulo φ. Ora, como eu mostrei aqui, qualquer vetor pode ser escrito dessa forma aqui, então eu posso também escrever o R chapéu dessa forma, tá? Só que qual o cuidado que eu vou ter? O módulo do meu vetor R chapéu é 1,
Então, se é 1, simplesmente vai aparecer o cosseno, e aqui simplesmente o seno. Ou seja, R chapéu em coordenadas cartesianas vai ser cosseno de φ na direção x, mais seno de φ na direção y, tá ok? Pronto. Agora eu tenho aqui o meu vetor φ chapéu. Ora, φ chapéu ele vai pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, tá? Como esse cara aqui é 90, o ângulo entre os dois vetores, φ mais θ somam 90, ou seja, θ mais φ aqui dá 90 graus, ou seja, eles são ângulos complementares. Significa que o cosseno de um é o seno do outro e vice-versa, não é verdade? Então, ó, aqui no caso, eu vou ter para o eixo x menos, porque ele vai estar do lado esquerdo, tá? O cosseno de θ, mas o cosseno de θ é igual ao seno de φ. Então vai ficar seno de φ na direção x, tá? Aqui eu vou ter a componente y, que no caso vai ser seno de θ, que corresponde ao cosseno de φ. Tá bom? Propriedade de ângulos complementares. Então eu tenho esses dois foi o Vigia que passou aqui. Eu tenho esses dois dados aqui que são importantes, tá? Então eu vou colocar ele aqui armazenado, tá? Vou guardar ele aqui. Então, R chapéu é igual ao cosseno de φ x mais seno de φ na direção y, tá? Isso aqui é o... Pronto. Isso daqui é o R chapéu. O φ chapéu, ele vai ser menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y, tá ok? Pronto. Agora eu vou derivar essas duas equações, porque eu quero justamente saber como eles mudam ao longo do tempo, tá ok? Então vamos lá. Se eu derivar essa primeira aqui, vai ficar da seguinte forma. R chapéu ponto vai ser, ora, a derivada do cosseno é menos seno. Pela regra da cadeia, eu derivo fora, que vai dar menos seno, vezes a derivada de dentro, que vai ser φ ponto, tá? X não muda com o tempo, nem com a posição, então fica x chapéu, tá ok? Mesma coisa para o seno, derivada do seno, cosseno de φ, derivada dentro, φ ponto, vezes y chapéu, tá ok? Se eu colocar o φ em evidência, que ele aparece nos dois termos, vai ficar R chapéu é igual a φ ponto vezes menos seno de φ mais cosseno de φ, aqui multiplicado por x chapéu e aqui multiplicado por y chapéu. Então eu vou ter R, que vai ser esse cara aqui, se vocês tomarem um pouco de atenção, é exatamente φ chapéu. Então, isso daqui vai ser φ ponto, φ chapéu. Olha que resultado importante pra gente, tá? R chapéu ponto, ele muda na mesma direção de φ chapéu. Então, eu vou colocar aqui. R chapéu ponto é igual a φ ponto, φ chapéu, tá? Achei a derivada do R chapéu. Agora eu vou derivar a minha segunda equação, que vai ser o φ chapéu, tá? Derivando isso daí vai dar derivada do φ chapéu vai ser derivada de seno é cosseno. Com esse menos aqui fica menos cosseno. Então vai ser menos cosseno de φ vezes φ ponto na direção x. A derivada de cosseno é menos seno.
Então vai ser menos seno de φ vezes φ ponto vezes y chapéu, tá ok? Se eu colocar o menos φ em evidência, vai ficar φ ponto, vai ser menos φ ponto vezes cosseno de φ na direção x, tá? Mais seno de φ na direção y. Tá ok? Esse cara aqui, ó, ele é exatamente R chapéu, na verdade? Então eu posso colocar aqui e escrever da seguinte forma: φ chapéu ponto é menos φ ponto vezes R chapéu. Outro resultado importante que a gente vai guardar. Então, φ chapéu ponto é igual a menos φ ponto R chapéu. Então, esses aqui são os dois vetores, são a derivada dos dois vetores unitários. Vou escrever aqui para vocês em coordenadas polares. Aqui, φ ponto, φ chapéu ponto, menos, e eles variam tanto em direção como em fórmula, tá? Pronto.